Antes de Continuo Preta, eu publiquei Quando Me Descobri Negra, que também já declara bastante que a minha tomada de consciência racial foi tardia. A minha avó preta, com quem eu cresci, proibia que se falasse de raça na minha casa e prendia assim, meu cabelo bem para trás para não ficar igual dessas neguinha, a minha avó dizia. Eu pensava, ué, mas eu não sou essas neguinha? Era estranho. Eu sabia que eu não era branca, mas eu também não tinha identidade racial. Eu devo essa tomada de consciência, assim como muitas pessoas, né, da minha geração, pessoas mais novas, ao movimento negro. E eu e Sueli tomamos a liberdade de convidar para essa conversa o Douglas Belchior, que já deve estar aqui na sala escondidinho, que é da UNEAFRO, a quem eu também sou muito grata por ter sido acolhida no movimento negro pelo Douglas, e poder constituir uma formação não só intelectual, acadêmica, mas também no ativismo, na militância negra. E foi Douglas também que me aproximou de Sueli. Talvez, sem a UNEAFRO, sem ter o Douglas como referência, a Sueli nunca tivesse assim atendido aos meus apelos de fazer uma entrevista com ela. E a primeira aconteceu em 2017 para a revista Cult. E só por conta da entrevista da Cult é que esse livro, Continuo Preta, foi possível. Chegar ao movimento negro é um acalanto, porque de repente, nossa, estou aqui num lugar onde as coisas fazem sentido, tem alguém que fala algo muito próximo do que eu vivi e que me dá lugar no mundo e que me protege para agir politicamente. Ao mesmo tempo, é duro, né? A gente leva muita porrada fora e dentro, o tempo todo. E quando a gente conversa fora de um lugar auto-organizado de movimento negro, a gente também conversa um pouco antes, combina o jogo, como é que é. Aí a Sueli lembrou de um texto dela, que é um dos textos que eu mais gosto, que talvez vocês já tenham lido, que é a introdução da tese de doutorado de Sueli, em que ela libera a forma sarcástica, irônica, provocadora, maravilhosa em que ela escreve, em que ela se dirige à banca e às possíveis leitoras e leitores da academia, e ela diz: dirijo-me a ti, eu hegemônico. E o tempo todo ela apresenta o seu percurso de pesquisa fazendo essa provocação, dizendo que ela escolhe Foucault como um referencial teórico porque ele é um mediador, por ser elemento de fronteira, para usar a noção do Boaventura Souza Santos, que permite esse diálogo de Sueli Carneiro, uma mulher preta ativista, com uma academia brasileira branca e colonialista. Em algum momento a gente falou alguma coisa sobre o prédio, né, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, do qual eu evadi. Eu desisti do curso de Ciências Sociais lá, porque eu tinha muito a sensação de que as pessoas achavam que elas estavam na França, e aquilo não fazia sentido, era violento para uma menina negra que se descobria negra naquele momento e saía da zona norte de São Paulo, ficava 3 horas no transporte público e chegava àquela universidade totalmente branca, tratando de temas que pareciam não existir no chão onde eu pisava. E o lugar onde eu me encontrei e entendi a importância de estar nessa universidade branca e de dialogar com pessoas como vocês que estão nessa sala, eu só compreendi a importância pelo movimento negro, pela atuação de Sueli Carneiro e por aquilo que ela nos ensina. Esse livro, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, ele foi escrito para jovens mulheres negras. Ele foi escrito para que as mulheres mais novas do que eu até, essas meninas que estão nas salas dos cursinhos, dos núcleos da UNEAFRO, e que conhecem muito pouco da história do movimento de mulheres negras e da história do movimento negro, para que essas meninas se apropriassem de um repertório de luta. Mas para se apropriar desse repertório de luta, elas precisam
ler esse livro. Então, por isso eu tentei mesmo suar bastante para usar uma linguagem que permitisse algum prazer para as pessoas e para elas não desconectarem da política. Eu também coloquei aí umas pitadas de vida de Sueli Carneiro, apesar de ela não gostar disso, tá? Isso foi sempre uma dureza. Ela falou, mas isso não interessa, isso é pessoal. Sueli, mas assim, numa biografia, a gente fala mesmo daquilo que é pessoal, né? E mesmo assim, o mais importante é a luta, não tenho dúvida. E a vida da Sueli Carneiro é a luta, né? Ela é alguém que, por muitos anos, saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, porque ela tinha um compromisso público a cumprir. E sobrava realmente pouco tempo para os compromissos privados, domésticos. Isso aparece no livro. Mas ainda assim, todo mundo quer saber, né? O que a Sueli, com quem a Sueli namorou, o que ela gostava de fazer, como é que é a história dela, com quem ela se encontrou, que episódios foram marcantes, ou mesmo os episódios cotidianos que vão ajudando a formar essa figura tão singular e tão importante para nós. E esse nós ampliado, porque eu sei que a Sueli Carneiro é importante para todo mundo que está nessa sala, mas talvez a importância que ela tenha para o pensamento brasileiro, para quem é ativista de direitos humanos no Brasil, seja uma importância enorme, mas que eu intuo que não se compara com a importância que ela tem para essas jovens mulheres negras de que eu falava antes, e também para as mulheres e homens negros da minha geração. Então, para nós, a Sueli Carneiro é Deus na Terra, entendeu? E o que ela fala, a gente obedece, a gente faz. E a gente só, assim, tenta convencer Sueli a fazer algo que ela não quer, quando a gente sabe que isso vai ajudar mais pessoas a conhecer a consistência do seu pensamento e o seu compromisso, tanto na luta contra o racismo, mas também na luta contra o sexismo e contra qualquer forma de opressão. Pessoalmente, foi uma escola muito importante ter convivido intensamente nesses últimos anos com Sueli Carneiro. Quando eu ia para a casa dela e ficava ali por 3, 4, 5 horas sentada na sala ouvindo as histórias dela, eu pensava que era uma formação enorme. Talvez aquilo que eu tenha buscado na universidade, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, e não tenha encontrado, parecia que eu encontrava isso na sala do apartamento onde a Sueli Carneiro mora hoje. E isso talvez tenha sido a principal inspiração para convencer também Sueli Carneiro a transformar a casa onde ela viveu por 40 anos, também no bairro do Butantã, em um espaço de memória, formação e encontro do ativismo negro. E por isso, então, eu tenho trabalhado na Casa Sueli Carneiro. A gente vai agora organizar o acervo da Sueli, e eu tenho certeza de que quem depois se interessar por pesquisar uma série de acontecimentos relatados no livro, acho que depois do acervo organizado vai ser muito mais simples. Então, eu sei que a gente vai ter pesquisa muito mais consistente no futuro. E isso me anima muito. E eu acho que isso também honra um legado pioneiro da Sueli Carneiro, de como boa filha de Ogum pegou e pega a espada e vai abrindo os caminhos e apontando direção. E ao fazer essa biografia e trabalhar agora para organização e disseminação dessa memória, que é individual, mas não é só individual, é também coletiva, eu acho que a gente fortalece um cuidado de memória negra no país, como até hoje a gente não teve a oportunidade de fazer. A ideia de usar a primeira pessoa no singular para contar a história da Sueli, ela tinha a ver com o Cuti, escritor que fez a biografia do José Correia Leite, usando a primeira pessoa, com Alex Haley, que apoiou Malcolm X na escrita de sua autobiografia. Então, de algum jeito, era uma tentativa de beber numa tradição negra de alguém de uma geração mais jovem, escrever a história de quem veio antes em sua própria voz,
O CEMOG também fez isso com Abdias aqui no Brasil, apesar de a gente não conhecer a experiência assim entre as mulheres negras, mas foi ficando evidente que essa é uma primeira pessoa do singular, que é também primeira pessoa do plural. Tem muitos aspectos da história de vida da Sueli Carneiro que se conectam à minha história, outros à história da minha mãe, outros à história da minha avó, à história de uma série de mulheres negras que eu conheço. Nós somos sujeitos singulares, como são as pessoas brancas, é evidente. Então, a Sueli tem uma vida que é só dela, sim. Mas, ao narrar a história de vida da Sueli Carneiro, existe também uma tentativa de narrar história de mulheres negras que não foi ainda suficientemente contada no Brasil. E tentar trazer uma linha do tempo do movimento de mulheres negras também tem esse desejo de incentivar outras pessoas a se dedicarem a momentos específicos dessa história que ainda é pouco conhecida. E aí foi uma alegria imensa receber um telefonema um dia da Maite Freitas, que é uma colega, também jornalista, fazendo doutorado agora, falando: Bianca, eu quero mudar o tema do doutorado. Eu quero estudar o Tribunal Winnie Mandela. Como eu não sabia que o Tribunal Winnie Mandela existiu? Se ele foi tão importante como parece ter sido na trajetória da Sueli e na história do movimento de mulheres negras, como a gente não sabe que esse tribunal existiu? Eu falei, ótimo, Maite, que bom, você foi picada, o objetivo era esse. Muda o tema de doutorado, escreve sobre o Tribunal Winnie Mandela, porque a gente, de fato, precisa se apropriar não só da nossa agenda política, da denúncia das nossas dores, mas também contar as nossas táticas e estratégias políticas que permitem que hoje mulheres negras disputem a narrativa do que é o Brasil. Eu sou toda gratidão, né, a Bianca, por esse jeito atrevido que ela tem, invasivo que ela tem, essa coisa típica de jornalista que ela tem, que não aceita um não, em hipótese alguma, né? E o fato dela ser tão tinhosa, né? Esse jeito sem licença dela de invadir a vida alheia, né? Como é próprio de jornalistas dessa nova geração abusada, né? À qual ela pertence, que não aceita nenhum nem vários nãos. Então, graças a isso, foi possível estabelecer esse processo no qual eu acabei aceitando a entrevista para a revista Cult. Daquela entrevista derivou um conjunto de coisas que nunca estiveram no meu horizonte e que culmina com essa biografia. Mas, apesar das minhas resistências todas, eu hoje sou só gratidão, pois, além da leitura generosa que a Bianca faz da minha contribuição na luta antirracista e antissexista, a Bianca fez alguma coisa muito, muito adicional a isso ainda, que foi dotar uma família negra de registros sobre sua história que nós considerávamos perdidos na noite dos tempos, né? E que hoje são trilhas abertas para as novas gerações de carneiros que queiram resgatar integralmente a sua ancestralidade. Então, isso não tem preço. Há uma dívida de gratidão de toda minha e de toda a minha família pelo que ela desvendou para nós, né, da nossa própria história familiar. E que também elevou extremamente a autoestima de toda a minha família, né, porque ninguém imaginava. Minha família não tem também a menor noção de que as coisas que eu faço e que parecem tão loucas, né, dentro das trajetórias familiares, que as expectativas, né, que se tem de trajetória familiar, o ativismo nunca está colocado como possibilidade. Até um militante negro costuma dizer: vocês já viram alguém dizer, uma criança dizer, quando pergunto para ela o que você vai ser quando crescer, essa criança responder que vai ser militante, que ela vai ser ativista? Isso não existe.
Então, para minha família também, eu era um certo aberração por essas escolhas, pelo envolvimento, embora a minha família sempre tivesse identidade racial, mas entregar a vida para um ativismo antirracista era alguma coisa fora de qualquer propósito, de qualquer ângulo que fosse considerado, né, que meus pais pudessem considerar. Então, ninguém nunca entendeu muito o que eu faço, por que faço, como é que eu me envolvi dessa maneira com essas coisas. E hoje é o momento de um novo entendimento, né? De um novo entendimento familiar, inclusive, dessa trajetória, desse compromisso, e um inusitado e inesperado orgulho, né? Que a família manifesta hoje, com tudo que isso vem alcançando digamos, de reconhecimento, né? Na esfera pública. Mas eu queria reiterar que eu sou cria do movimento negro brasileiro. Então, eu pertenço à velha guarda, né, do movimento negro. Eu sou produto da velha escola. E essa velha escola foi a escola que me formou e que me resgatou. E me resgatou também, né? Assim como a Bianca fala em resgate, eu também me resgatou num momento de muita crise identitária que eu vivi num determinado momento. Eu sou uma mulher, uma menina que veio do que hoje se chama periferia, da região da Vila Bonilha, aqui de São Paulo, região de Pirituba. Então, isso que vocês chamam hoje que se chama de periferia, eu venho dessa situação, e a gente vive num universo muito segregado na periferia, né? Pelo menos na minha época, a cidade nunca chegava, e a gente nunca chegava na cidade. Então, eu só vou conhecer o centro da cidade de São Paulo quando eu presto um concurso público e entro na Secretaria da Fazenda. E aí a cidade se descortina e eu começo a interagir com coisas que eu não sabia que existiam. Por exemplo, o movimento negro, o movimento feminista. Não existia na minha cabeça a ideia de que as revoltas, a insurgência que eu sentia, ela era objeto de ação política, de movimentos sociais. Aliás, eu nem sabia o que eram os movimentos sociais. Então, é a entrada no serviço público e imediatamente após a entrada na universidade que me leva a conhecer esses protagonistas, né? E, na verdade, quando eu chego no movimento negro, eu estou também vivendo um dilema de estar numa universidade considerada a mais elitista do Brasil, a Faculdade de Filosofia da USP. Para vocês terem uma ideia, eu sempre conto essa história, que a aula inaugural que eu assisti ela foi dada metade em alemão e a outra metade em francês, e eu era das poucas pessoas que estavam ali naquele lugar que não compreendia nenhum dos dois idiomas, né? Para ter uma ideia de qual era o padrão, né, da Faculdade de Filosofia daquela época. Então, eu passo a cursar esse curso. Nesse momento, eu estou casada com um homem branco, judeu, num curso de filosofia da USP, e eu sou uma pessoa oriunda de regiões proletas, né, com uma identidade proletária muito acentuada, e com um sentido comunitário, gregário, muito acentuado. E eu fui me perdendo. Eu comecei a ter a sensação de que aquele universo
em que eu estava transitando, prioritariamente, estava me conduzindo a me transformar em alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas, com certeza, eu estava deixando de ser preta e proletária. E isso me impulsionou muito a buscar, principalmente o curso de filosofia me impulsionou muito a tentar encontrar outras formas de conhecimento, outros saberes que pudessem me resgatar. E aí que eu encontro o candomblé, e aí que eu começo a encontrar o movimento negro. E aí tudo se transforma. E eu passo também a conviver, a receber uma bibliografia que eu nunca acessei dentro da Universidade de São Paulo, né? Um conjunto de autores que eram totalmente desconhecidos da universidade, absolutamente ignorados pela academia, e a maioria ainda o são hoje, mas que foram os autores que acabaram por formar a minha consciência, né? A minha consciência racial e a minha consciência de ação política antirracista. E o mesmo acontece com o feminismo, que eu vou encontrar também nesse contexto e que vai ter um momento emblemático na minha vida, que é um encontro com Lélia Gonzalez e tudo que ela aporta para a possibilidade de me compreender como mulher negra, como uma identidade própria num contexto de luta por igualdade de gênero, de raça, e na verdade, é quando eu descubro o que é que eu queria ser quando crescesse. Foi quando eu ouvi pela primeira vez Lélia Gonzalez. Qual é o balanço nessa hora? Sueli, que percorre todo um trajeto, atravessa vários momentos da sociedade brasileira, qual o balanço da luta antirracista no Brasil? Nesse momento, inclusive, um poder que odeia feminismo e vive repetindo que nós somos uma democracia racial. O que seria um balanço? Em que pé que nós estamos hoje nessa matéria? O que avançou e o que ainda não avançou nada? Eu acho que nós tínhamos muito a festejar até bem pouco tempo. A gente alcançou eu acho que vitórias importantíssimas. Começa com a criminalização do racismo na Constituição de 1988, que até então, o racismo era considerado mera contravenção penal, que as pessoas pagavam centavos por alguma acusação de racismo. No país da democracia racial, foi possível ao movimento social negro empreender a criminalização do racismo, tornando o crime inafiançável e imprescritível. Quase um paradoxo, não é? Considerando a ideologia oficial do Estado brasileiro. Eu acho que eu diria que a minha geração se ocupou, sobretudo, em abalar o mito da democracia racial. Foi uma tarefa prioritária, não é? Que a minha geração se colocou, a de questionar esse mito, e não apenas questionar o mito da democracia racial, mas como propor os remédios necessários para a correção das desigualdades raciais existentes na sociedade brasileira. Comparativamente ao que vivemos hoje, tanto no governo Fernando Henrique Cardoso como nos governos Lula, ampliou-se a titulação das comunidades
do direito das comunidades remanescentes de quilombos sobre suas terras. Nós conquistamos, desde do primeiro governo democrático eleito em São Paulo, do governador Franco Montoro, inicia-se o processo de construção de órgãos de promoção da igualdade de gênero e de raça. É nesse governo que surge o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, encarregado de cuidar de políticas públicas para as mulheres, e que, imediatamente após, cria-se o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra em São Paulo, que também estará dedicado à promoção da igualdade, da promoção da igualdade racial. Em 88, cria-se a Fundação Cultural Palmares. Inscrevemos no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres o combate ao racismo e ao sexismo como elementos essenciais de combate ideológico. Formulamos um Plano Nacional de Saúde da População Negra, com o qual fizemos vários estados reconhecerem as desigualdades nos padrões de morbidade e mortalidade entre a população negra e a população branca, e as medidas necessárias para corrigir o fato de negros morrerem de forma desproporcional por causas preveníveis e evitáveis. Conquistamos a Lei de Obrigatoriedade do Ensino da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas, uma das mais antigas reivindicações do movimento negro. Isso aconteceu no governo Lula em 2003. Com as cotas raciais, nós promovemos a democratização do acesso ao nível universitário de pessoas negras, ampliamos esse acesso e tornamos os campos universitários um espetáculo inédito de diversidade racial e étnica. Com o Estatuto da Igualdade Racial, nós buscamos dar base legal nacional às recomendações da Plataforma de Ação da Conferência de Durban, da qual o Brasil é signatário. Nós conquistamos a expansão dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas, prioridade de todos os mandatos da parlamentar Benedita da Silva, em parceria com as empregadas domésticas. Então, realizamos marchas históricas que empurraram essas políticas públicas. E nos últimos 20 anos, nós acreditávamos que estávamos adentrando a um novo círculo virtuoso nesse país, em que a redução das desigualdades raciais havia se tornado, enfim, prioridade política do Estado brasileiro. Ler do engano, não é? O que nós vivemos nesse momento é um processo de total recrudescimento, não é, do racismo e do sexismo na sociedade brasileira. A licença para matar, que o neofascismo emergente em nossa sociedade autoriza, tem por alvo prioritário a negritude, desafiando os defensores de direitos humanos a redobrarem os esforços na contenção dessa violência racial cada vez mais sem limite, que atinge de maneira especial mulheres negras, jovens negros e crianças negras. Então, é um momento de perplexidade, um momento de um sentimento de derrota e de impotência, mas que nos coloca, estamos diante de um cenário temerário que clama pela resistência vigorosa da sociedade brasileira, não é, na defesa intransigente de um ambiente democrático indispensável para a reversão desses retrocessos. Então, eu diria, usando uma frase do Oscar, que está aqui, quer dizer, sem derrotar o racismo, jamais nos humanizaremos como nação. Eu adoro essa frase dele. E ele vai mais longe e diz que o protagonismo do movimento negro não exime brancos antirracistas da responsabilidade de participar dessa luta. Então, com a palavra,
os eu-hegemônicos que vocês são, fazedores da República do Amanhã. É isso. Eu fiquei interessado na importância para você, Sueli, em particular, do Milton Santos como referência. Eu tenho até um trecho aqui que a Bianca cita, que menciona o Milton Santos, que tem a ver com o que você acabou de falar. É assim, se não contivermos o fascismo, será uma carnificina. A classe média, como bem disse Milton Santos, renunciou a direitos por privilégios. E para manter seus privilégios, faz pactos com quem está acima e também com o fascismo. Como se precisassem nos conter para garantir o lugar que ocupam. Essa é a minha primeira pergunta sobre o Milton Santos na sua trajetória intelectual e no seu pensamento. A segunda pergunta tem a ver com o título do livro, que continua preta, que faz referência a um episódio de uma entrevista que houve uma certa controvérsia. Eu acho que houve uma descontextualização do que você disse quando você fala entre esquerda e direita, sei que continuo preta. E é a partir daí que certamente o título do livro se inspirou, né? E aí a gente sabe que essa frase foi dita quando você fazia referência ao Pita, o ex-prefeito de São Paulo, e também que era um homem de direita, muito conservador, e também reagindo, eu acho, uma frase da Erundina, que foi um pouco infeliz naquela data, no embate com Pita. Então, eu queria que você aproveitasse esse momento para esclarecer um pouco, Sueli, o contexto dessa frase e dessa reflexão. Pois bem, o Milton Santos ele é muito importante para mim, e você pegou exatamente a dimensão em que ele me ajuda a pensar, né? Eu acho primorosa essa colocação dele de que as classes obesas nunca quiseram direitos, né? Elas escolheram privilégios. Eu acho que é uma frase que ilumina muito do que é o Brasil, e como a partir daí se dá essa parceria entre as classes médias com as classes superiores, e em harmonia na decisão de isolar, de excluir, não é, negros e indígenas nessa sociedade, né? Eu sempre uso muito um artigo que eu gosto muito de um historiador gaúcho, jornalista historiador gaúcho, que ele conta como ele tem um artigo que ele chama de os cotistas desagradecidos, é o nome do artigo. E nele ele relata como o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que foi todo construído em cima de políticas de ação afirmativa feita para europeus. Então, ele diz, miseráveis de todo tipo, né, da Itália e da Alemanha vieram para cá, e ele cita todo tipo de grupo social excluído da Europa, que vieram com todas as vantagens para embranquecer o país, né? Tiveram direito a cota de terra, assistência do Estado para um conjunto de necessidades, e como são, ele ironiza, como são exatamente esses grupos que se manifestam contrário à política de cotas, por exemplo, arrotando meritocracia, arrotando como
como explicação do sucesso, esquecendo toda a proteção, privilégio que receberam para substituir os estoques indesejáveis que somos nós, negros e índios, né? Então, o Milton Santos atualiza essa ideia, inclusive, mostrando como, nos anos mais recentes da ditadura, no período, inclusive, da ditadura militar, como as diversas políticas que foram desenvolvidas, sobretudo de acesso à casa própria, de acesso a um conjunto de benesses sociais, que foram facilitadas para esses grupos, para esses mesmos grupos. E em detrimento, claramente em detrimento do que ele chama de pobres, né? Então, o Milton ele ajuda muito a compreender isso, e uma outra questão importante que ele coloca é que como se atribuiu a esse segmento, a essas classes obesas, a responsabilidade de modernizar o país, uma coisa que ela não tinha a menor condição de fazer, dado esse vínculo inicial dela, de aderência a privilégios e não à cidadania. Então, ele reputa também a esses segmentos a própria impossibilidade de modernização efetiva do Brasil, na medida em que esta tendência que esses segmentos têm de estarem sempre se locupletando, né, com a ordem dominante, impede a solidariedade, né, com os de baixo, no sentido de promoção de cidadania para todos. Então, é um pensador que ele nos ajuda muito a desnaturalizar, inclusive, as hierarquias sociais, né, e os discursos que sustentam essas hierarquias, né, que legitimam essas hierarquias. Então, muito apreço. E eu tenho um amor especial por esse livro dele, por uma outra globalização. Ele dá também amparo para a ideia da possibilidade de construção de um novo universal, mas que ele chama de universal empírico, que se contrapõe a essa universalidade abstrata, não é, da tradição ocidental, mas um universal empírico construído do encontro das diversidades, das multiplicidades culturais, étnicas, raciais, que a globalização vem promovendo. Ele diz que nós estamos pela primeira vez na história, diante da possibilidade de construção dessa universidade empírica, né, fundada nessa experiência, né, de que a compressão do espaço e do tempo que a globalização promoveu permite haver, né? Mas é alguma coisa que está no horizonte aí para a gente voltar sempre a pensar nesse paradigma. A outra questão, entre a esquerda e a direita, eu sou preta, eu continuo preta, virou uma via crucis, isso, porque também foi apropriado de tudo quanto foi jeito, essa frase, e bastante descontextualizada. Mas o que eu sempre quero reafirmar com ela é que o enquadramento e desumanização do negro está presente em tanto à esquerda quanto à direita, ou melhor, tanto à direita quanto à esquerda. O que significa isso? O mito da democracia racial ele estabeleceu toda uma etiqueta em torno, né, das relações raciais. E obscurecendo toda a violência da nossa construção racista, ignorando, recusando, negando, né? O mito da democracia racial nega peremptoriamente o racismo. Ok. A perspectiva da luta de classes, ela também tem em comum minimizar o não reconhecimento ou a invisibilização da importância do racismo para as questões
de direitos humanos, de justiça social e para a consolidação democrática no Brasil. Ou seja, são duas matrizes teóricas, ideológicas, que se prestam a não apenas obscurecer, nublar, negar a dimensão racial e a sua importância nos desafios para a constituição da nação brasileira, não apenas ela tem esse papel, mas também são duas formas brutais de enquadramento. Porque a direita, e a gente tem mais dificuldade de lidar isso no que diz respeito à esquerda. Por quê? Porque a esquerda, no contexto, por exemplo, do debate em que eu fiz essa afirmação, o que é que acontecia? O Peter era um homem de direita, vinculado ao Paulo Salim Maluf, e ele foi declarado como um negro de alma branca pelos setores de esquerda, e que a representação legítima do movimento negro seria a, então, candidata Luísa Erundina. Ora, nós temos todos os motivos para detestar Paulo Salim Maluf e todos os motivos para reverenciar a deputada Erundina. Mas mas nós não estamos absolutamente autorizando e delegando a branco nenhum nos representar e nos dizer quem somos e como deveríamos ser. Nós somos seres humanos. O que eu estou dizendo é, qualquer uma dessas enquadrações visam nos desumanizar da mesma maneira. Nós somos negros, somos seres humanos, e podemos ser de direita, de esquerda, de centro, podemos ser bom caráter, mau caráter, podemos ter toda a diversidade humana que a branquitude exercita. Os brancos podem ser filhos da puta, podem ser canalha, pode ser sem vergonha, pode ser magnânimo, pode ser tudo. O preto, para ser aceito na esquerda, tem que ser bonzinho, né? E a direita, então, tem que ser o Hélio Bolsonaro, não é? Ou seja, são duas estratégias de enquadramento, de domesticação e de desumanização da nossa condição humana e do nosso direito de sermos o que quer que sejamos. E o combate que se tem que travar é um combate político-ideológico. Nós temos que travar um combate com gente como o Hélio Bolsonaro ou o Pita, o ex-prefeito Pita, o bom combate, o combate político-ideológico. Somos adversários ou inimigos políticos. Agora, não podemos atribuir o que quer que o Pita seja ou o que o Hélio Bolsonaro seja à sua negritude, como quase sempre se faz, não é? Ou desalojá-lo da humanidade e dizer que é um preto de alma branca. Não, nós não somos preto de alma branca, nós somos pretos de direita, somos pretos de esquerda, nós somos pretos de centro, somos pretos de nada, e nós temos todo o direito de ser. O resto a gente resolve na luta política, não é? As divergências. Então, essa é o sentido disso. Então, diante de qualquer tentativa de enquadramento, eu digo, entre a esquerda e a direita, eu continuo preto. Em algum momento, por conta dessa frase, você diz que foi uma licença por ética, e não uma licença poética, uma licença por ética. E eu gostei muito dessa explicação. Bianca, essa semana, tomou uma atitude muito corajosa de deixar a coluna no UOL em razão, quase uma rendição, né? Uma rendição a um padrão de cobertura de formação de opinião que não se alterou a despeito de uma tentativa de construção de mais diversidade
na produção de jornalismo ou de opinião. E ela disse não a essa estrutura, né, de não mais ser articulista do UOL, no mesmo dia ou em decorrência, né, do mesmo crime, da mesma barbaridade que me fez chorar ao vivo na TV e que me obrigou a me explicar nos outros veículos nos quais eu contribuo, que foi o assassinato da Kathleen. Eu recebi muito, muito carinho e atenção pelas minhas lágrimas, que foram genuínas em razão do alcance que aquele episódio teve em mim, por sermos eu e Kathleen filha única, eu mãe de uma filha única, eu recém-avó, essa dor que nos atravessa, e Sueli e Bianca sabem muito bem do que eu estou falando quando a gente testemunha e é obrigada a, em vez de só sofrer, a denunciar e a se pronunciar sobre esses crimes. Então, eu queria ouvir vocês sobre o papel dos comunicadores, formadores de opinião, mas não somente das pessoas negras, das mulheres negras como nós, mas dos formadores de opinião, e temos muitos aqui, pessoas que escrevem, né, em veículos de grande relevância, nessa agenda de indignação e denúncia do genocídio da população negra, e eu estou chamando de genocídio intencionalmente, porque sei que esse também é um debate importante, é uma disputa de narrativa.